Há momentos na caminhada humana em que o silêncio pesa mais do que o barulho do mundo. São instantes em que a alma sente sede, não de respostas rápidas, mas de verdade. É nesses momentos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos chama à lembrança de uma arma que não enferruja, não se quebra e jamais perde o fio. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito não é um instrumento comum. Ela não é forjada por mãos humanas, nem nasce do intelecto ou da força natural. Sua origem está no próprio sopro de Deus. Desde o princípio, quando o Senhor disse haja luz, a palavra já demonstrava seu poder criador, ordenador e transformador. A mesma palavra que trouxe o universo à existência é aquela que hoje nos é confiada como arma espiritual. Tomar essa espada não é apenas carregá-la, é empunhá-la com fé, conhecê-la com profundidade e permitir que ela nos molde antes mesmo de ser usada por nós. Muitos desejam a vitória espiritual, mas poucos se dispõem a mergulhar na palavra com reverência, constância e humildade. A espada do Espírito não foi dada para ornamentação, mas para o combate diário contra as forças invisíveis que tentam enfraquecer a fé, confundir a mente e endurecer o coração. A palavra de Deus corta, mas não fere para destruir. Corta para curar. Ela separa a verdade da mentira, a luz das trevas, o eterno do passageiro. Quando permitimos que essa espada opere em nós, ela alcança lugares profundos da alma, revelando intenções, corrigindo caminhos e restaurando aquilo que parecia perdido. Não há escuridão que resista à luz da palavra, nem prisão que não possa ser aberta por ela. Refletir sobre a espada do Espírito é refletir sobre responsabilidade. Deus nos confiou algo sagrado. Em um mundo onde tantas vozes competem por atenção, a palavra permanece firme, imutável e viva. Ela não se adapta ao erro, mas nos chama ao arrependimento. Não confirma o orgulho humano, mas nos convida à rendição. Não alimenta ilusões, mas nos conduz à verdade que liberta. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não usou argumentos humanos, nem buscou atalhos. A cada investida do inimigo, respondeu com a palavra. Está escrito, ali vemos o exemplo perfeito de alguém que sabia empunhar a espada do Espírito. Ele não apenas conhecia as Escrituras, mas vivia em total submissão a elas. Isso nos ensina que o verdadeiro poder espiritual não está apenas em citar versículos, mas em viver sob a autoridade da palavra. Quantas batalhas são perdidas não por falta de fé, mas por negligência na palavra. Quantos corações se enfraquecem porque trocaram a espada afiada do Espírito por opiniões passageiras. A palavra de Deus exige tempo, entrega e perseverança. Ela nos chama diariamente a morrer para nós mesmos e viver para Cristo. E nesse processo somos fortalecidos, renovados e preparados para resistir no dia mau. Tomar a espada do Espírito é decidir confiar em Deus mesmo quando tudo parece incerto. É permanecer firme quando as circunstâncias tentam nos convencer a desistir. É lembrar que a palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Cada promessa nela contida permanece viva, aguardando um coração que creia. A espada do Espírito não foi entregue para ser usada apenas em momentos de crise extrema. Ela foi concedida para o cotidiano da fé, para as batalhas silenciosas que travamos dentro de nós, onde ninguém vê, mas Deus conhece profundamente. Muitas vezes, o maior campo de batalha não está fora, mas no interior do coração humano, onde pensamentos, emoções e decisões disputam espaço com a vontade de Deus. A palavra de Deus, quando acolhida com sinceridade, torna-se um espelho. Ela revela quem realmente somos diante do Senhor. Nem sempre esse reflexo é confortável, pois a verdade confronta, expõe e chama à mudança. Porém, é nesse confronto santo que ocorre a verdadeira transformação. A espada do Espírito remove aquilo que impede o crescimento espiritual, corta vínculos invisíveis com o pecado e abre espaço para uma vida alinhada com o propósito divino. Há uma profundidade espiritual que só é alcançada por aqueles que decidem permanecer na palavra mesmo quando não sentem vontade, mesmo quando o coração parece seco.
A fé madura não vive apenas de emoções, mas de convicções firmadas na verdade eterna de Deus. A espada do Espírito nos ensina a caminhar pela fé, e não pela vista. Em tempos de dor, a palavra se torna consolo. Em tempos de dúvida, ela se torna direção. Em tempos de tentação, ela se torna defesa. Não existe situação humana que esteja fora do alcance do poder restaurador da palavra de Deus. Ela atravessa gerações, culturas e circunstâncias, permanecendo viva e eficaz. O mundo constantemente tenta moldar a mente humana com valores distorcidos, oferecendo atalhos que parecem mais fáceis, mas conduzem ao vazio. A espada do Espírito, porém, nos chama ao caminho estreito, ao compromisso com a verdade, à obediência que muitas vezes exige renúncia. É nesse caminho que encontramos vida abundante, ainda que acompanhada de desafios. Empunhar essa espada requer disciplina espiritual, requer tempo a sós com Deus, leitura atenta das Escrituras, oração sincera e um coração disposto a ouvir. A palavra não é apenas para ser lida, mas meditada, guardada e praticada. Quando ela habita ricamente em nós, nossas palavras mudam, nossas atitudes se transformam e nossas escolhas passam a refletir o caráter de Cristo. Há batalhas que não vencemos com força, inteligência ou estratégia humana. Há situações em que tudo o que nos resta é permanecer firmes na palavra, confiando que Deus está agindo mesmo quando não vemos. A espada do Espírito nos lembra que a vitória não vem do braço humano, mas do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, Deus permite o silêncio não como ausência, mas como ensino. Nesse silêncio, a palavra se torna ainda mais essencial. Ela nos sustenta quando as respostas não vêm, quando as portas parecem fechadas e quando o tempo de espera se alonga. A espada do Espírito nos mantém de pé, mesmo quando tudo convida à desistência. A palavra também nos chama à vigilância. Não podemos baixar a guarda espiritual. O inimigo não descansa, mas aquele que confia na palavra encontra refúgio seguro. Cada versículo guardado no coração se torna uma arma pronta para ser usada no momento certo. Cada promessa lembrada renova a esperança e fortalece a fé. Tomar a espada do Espírito é, acima de tudo, um ato de confiança total em Deus. É reconhecer que Ele sabe mais, vê mais longe e age com perfeição. É entregar o controle, abrir mão da autossuficiência e permitir que o Senhor governe cada área da vida. A palavra de Deus não é apenas uma resposta para as crises visíveis, mas um fundamento para toda a vida. Quando o coração aprende a descansar na verdade divina, ele não se abala facilmente diante das mudanças do mundo. A espada do Espírito sustenta o fiel não apenas no dia da batalha, mas também nos dias de paz, preparando-o para aquilo que ainda virá. Existe um processo silencioso que ocorre quando alguém se expõe continuamente à palavra. Pouco a pouco, os pensamentos são alinhados, os desejos são purificados e a visão espiritual se amplia. Aquilo que antes parecia essencial perde força, e o que antes parecia distante torna-se prioridade. A palavra reorganiza o interior humano, estabelecendo ordem onde havia confusão. A espada do Espírito também ensina sobre limites. Ela nos lembra que nem tudo o que é permitido convém, e que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se deseja, mas em viver segundo a vontade de Deus. Em um tempo em que muitos confundem liberdade com ausência de princípios, a palavra permanece firme como um farol que aponta o caminho seguro. Há um poder profundo na meditação silenciosa das Escrituras. Não se trata apenas de quantidade de leitura, mas de qualidade de entrega. Um único versículo, quando acolhido com fé, pode sustentar uma alma por longos períodos. A palavra se torna então como pão diário, simples, mas suficiente para fortalecer e renovar. Muitos procuram respostas imediatas para dores antigas, mas Deus frequentemente trabalha de forma gradual, usando a palavra como instrumento de cura contínua. A espada do Espírito vai cortando, camada por camada, aquilo que impede a restauração completa. Não é um processo apressado, mas é um processo seguro. A caminhada espiritual exige perseverança.
Há dias em que a fé parece firme e outros em que ela parece frágil. Porém, a palavra permanece a mesma. Quando tudo oscila, ela continua sendo rocha. Aquele que constrói sua vida sobre esse fundamento não está isento de tempestades, mas não será destruído por elas. A espada do Espírito também nos chama à responsabilidade de viver aquilo que cremos. Não basta conhecer a verdade, é necessário praticá-la. A fé verdadeira se manifesta em atitudes, em escolhas diárias, em amor ao próximo e em fidelidade a Deus mesmo quando ninguém está olhando. Em um mundo marcado pela pressa, a palavra convida à pausa. Ela nos chama a ouvir antes de falar, a refletir antes de agir, a confiar antes de temer. O silêncio diante de Deus não é vazio, é espaço para que a verdade se aprofunde e a fé se fortaleça. Há uma promessa para aqueles que permanecem na palavra. Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Essa não é uma promessa de ausência de dificuldades, mas de sustentação constante. A espada do Espírito não apenas defende, ela sustenta. Quando a palavra habita em nós, ela começa a transbordar. Nossas palavras passam a edificar, nossos gestos passam a refletir graça, e nossa presença se torna instrumento de paz. Mesmo sem discursos longos, a vida se torna testemunho vivo da ação de Deus. A espada do Espírito também nos ensina a discernir os tempos. Nem toda luta exige palavras, e nem todo silêncio significa derrota. A palavra de Deus nos capacita a reconhecer quando é tempo de agir e quando é tempo de esperar. Esse discernimento nasce da intimidade com o Senhor, construída dia após dia na escuta atenta das Escrituras. Há uma sabedoria que não se aprende nos livros humanos, mas no encontro sincero com a palavra viva. Essa sabedoria não exalta o ego, mas produz humildade. Quanto mais alguém se aproxima da verdade de Deus, mais compreende sua própria dependência dele. A espada do Espírito não nos torna arrogantes, mas quebrantados, conscientes de que toda vitória vem do Senhor. Muitos associam força espiritual a manifestações visíveis, mas a palavra revela que a verdadeira força está na constância. Permanecer fiel quando não há aplausos, continuar crendo quando as circunstâncias são contrárias, manter a esperança quando tudo parece tardar. Isso é evidência de uma fé firmada na palavra. A espada do Espírito age também como proteção da mente. Em tempos de ansiedade, medo e confusão, a palavra traz estabilidade. Ela nos lembra das promessas eternas quando os pensamentos insistem em nos conduzir ao desespero. Guardar a palavra no coração é criar um refúgio interior, onde a paz de Deus pode habitar. Há batalhas que não escolhemos, mas somos chamados a enfrentá-las com fé. Nessas horas, a palavra não apenas orienta, mas sustenta. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus caminha conosco mesmo nos vales mais escuros e que nenhuma lágrima é despercebida por Ele. A espada do Espírito também corrige o nosso olhar. Ela nos ensina a ver além do imediato, além do visível, além do temporal. Quando tudo parece perdido, a palavra aponta para a eternidade, lembrando-nos de que a nossa esperança não está limitada a este mundo. Essa perspectiva eterna fortalece o coração cansado e renova a coragem. Muitos querem ouvir apenas palavras que confortem, mas a palavra de Deus também exorta. Ela nos chama ao arrependimento, à mudança de rota, ao abandono de hábitos que enfraquecem a fé. Essa exortação não é punição, mas expressão do amor de Deus, que deseja nos conduzir a uma vida plena e alinhada com sua vontade. A maturidade espiritual se revela quando aprendemos a amar a palavra mesmo quando ela nos confronta. Quando aceitamos ser moldados, corrigidos e transformados por ela, crescemos em graça e verdade. A espada do Espírito, então, deixa de ser apenas uma arma defensiva e se torna instrumento de edificação interior. Há um descanso profundo reservado àqueles que confiam na palavra. Não é ausência de problemas, mas presença de Deus no meio deles. Esse descanso nasce da certeza de que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu.
A palavra se torna âncora firme para a alma, impedindo que sejamos levados pelas ondas da instabilidade. Quando a vida se torna pesada, a palavra nos convida a lançar sobre Deus toda a ansiedade. Ela nos lembra que Ele cuida de nós, que conhece nossas limitações e que não exige além do que podemos suportar. A espada do Espírito nos ajuda a cortar o peso desnecessário que carregamos, devolvendo ao Senhor aquilo que nunca fomos chamados a carregar sozinhos. A espada do Espírito também nos ensina a lidar com o tempo. O tempo de Deus não segue a pressa humana, nem se curva à ansiedade do coração. A palavra nos lembra que há um propósito em cada estação e que nada acontece fora do controle divino. Mesmo quando não compreendemos os caminhos, somos convidados a confiar naquele que vê o fim desde o princípio. Há um amadurecimento que só acontece na espera. Enquanto o mundo valoriza resultados imediatos, a palavra revela que Deus trabalha em profundidade. Ele forma o caráter antes de conceder a vitória, fortalece as raízes antes de permitir o crescimento visível. A espada do Espírito atua silenciosamente, preparando o interior para que a fé não desmorone quando os ventos sopram mais fortes. A palavra também nos ensina a permanecer firmes quando somos provados. A fé genuína não se revela apenas nos dias de alegria, mas principalmente nos dias em que somos confrontados pela dor, pela perda ou pela frustração. Nesses momentos, a espada do Espírito se torna sustento invisível, lembrando-nos de que Deus permanece fiel mesmo quando tudo parece incerto. Há promessas na palavra que se cumprem rapidamente e outras que exigem perseverança. Algumas respostas vêm como alívio imediato, outras chegam como força para continuar caminhando. Ambas são expressão do cuidado de Deus. A espada do Espírito nos ajuda a discernir que a ausência de uma resposta imediata não significa a ausência da presença divina. Quando o coração se sente cansado, a palavra renova. Quando a esperança parece enfraquecer, a palavra reacende. Ela nos lembra que o Senhor não abandona aqueles que nele confiam. Mesmo nos momentos de maior fragilidade, a palavra permanece como testemunha da fidelidade de Deus ao longo das gerações. A espada do Espírito também nos convida à mansidão. Ela nos ensina que nem toda vitória precisa ser ruidosa e que muitas conquistas acontecem no secreto. O crescimento espiritual mais profundo, muitas vezes, não é percebido de imediato, mas se manifesta em atitudes simples, em escolhas silenciosas e em um coração cada vez mais sensível à voz de Deus. A palavra nos chama a olhar para Cristo como exemplo supremo. Nele vemos obediência, humildade e entrega total. Ele enfrentou a dor, a rejeição e o sofrimento, mas jamais se afastou da vontade do Pai. Ao meditarmos nas Escrituras, somos lembrados de que seguir a Cristo não significa ausência de cruz, mas certeza de ressurreição. Há uma segurança profunda em viver ancorado na palavra. Mesmo quando tudo ao redor muda, ela permanece imutável. Mesmo quando as opiniões se multiplicam, a verdade continua sendo a mesma. A espada do Espírito nos guarda da confusão e nos mantém firmes em meio à instabilidade. A palavra também nos ensina a amar. Não um amor superficial, mas um amor que perdoa, que suporta, que persevera. Ao permitir que a espada do Espírito opere em nós, somos chamados a amar como Cristo amou, mesmo quando isso exige renúncia e sacrifício. Esse amor é sinal de maturidade espiritual e testemunho vivo da ação de Deus. Quando aprendemos a viver pela palavra, a fé deixa de ser apenas um conceito e se torna prática diária. Cada decisão passa a ser filtrada pela verdade, cada passo guiado pela confiança em Deus. A espada do Espírito, então, deixa de ser apenas uma metáfora e se torna realidade viva na caminhada do fiel. A espada do Espírito nos conduz a uma fé que não depende das circunstâncias. Ela nos ensina que confiar em Deus não é ignorar a realidade, mas enxergá-la à luz da verdade eterna. Quando a palavra governa o coração, as circunstâncias perdem o poder de definir quem somos. Passamos a viver não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Há uma obra profunda que Deus realiza naqueles que permanecem na palavra mesmo quando tudo parece lento. Enquanto o mundo mede sucesso por visibilidade, Deus mede fidelidade pelo coração.
A espada do Espírito trabalha onde os olhos humanos não alcançam, formando um caráter que sustenta o peso das responsabilidades futuras. A palavra também nos ensina a lidar com a fragilidade humana. Ela não ignora nossas limitações, mas nos convida a entregá-las a Deus. Quando reconhecemos nossa fraqueza, abrimos espaço para que o poder divino se manifeste. A espada do Espírito não nos torna autossuficientes, mas dependentes da graça. Há momentos em que a vida parece exigir respostas que não temos. Nessas horas, a palavra nos chama a permanecer. Permanecer crendo, permanecer esperando, permanecer confiando. Essa permanência não é passividade, mas fé ativa, sustentada pela certeza de que Deus está agindo mesmo quando não percebemos. A espada do Espírito também guarda o coração contra o desânimo. Ela nos lembra das histórias de homens e mulheres que caminharam antes de nós, enfrentaram lutas, quedas e recomeços, mas permaneceram firmes porque confiaram na palavra. Essas histórias não estão nas Escrituras apenas como registro, mas como testemunho vivo de que Deus é fiel. A palavra nos ensina que o processo é tão importante quanto o destino. Deus não está apenas interessado no resultado final, mas na transformação que ocorre ao longo do caminho. Cada dificuldade enfrentada com fé se torna instrumento de amadurecimento. A espada do Espírito molda o interior para que a vitória não nos destrua, mas nos aproxime ainda mais de Deus. Quando aprendemos a viver segundo a palavra, o medo perde espaço. Não porque as ameaças desaparecem, mas porque a confiança cresce. A espada do Espírito nos lembra que o Senhor é refúgio seguro, fortaleza presente em tempos de angústia. Essa certeza sustenta a alma quando tudo parece instável. A palavra também nos chama à perseverança no bem. Em um mundo marcado pela dureza e pela indiferença, somos convidados a responder com graça. A espada do Espírito corta a raiz da amargura e planta sementes de misericórdia. Esse é um trabalho silencioso, mas profundamente transformador. Há uma paz que nasce da obediência. Não é ausência de conflito, mas harmonia interior. Quando escolhemos viver alinhados com a palavra, mesmo decisões difíceis passam a carregar serenidade. A espada do Espírito nos guia por caminhos que, embora estreitos, conduzem à vida. A palavra nos lembra constantemente de que Deus não se esquece dos seus. Nenhuma oração sincera é ignorada, nenhuma lágrima é em vão, nenhum esforço de fidelidade passa despercebido. Mesmo quando o tempo parece prolongado, o cuidado divino permanece intacto. Tomar a espada do Espírito é escolher viver sob a autoridade da verdade, dia após dia. É permitir que a palavra nos ensine, nos confronte, nos console e nos conduza. É caminhar com a certeza de que, em todas as coisas, Deus está presente, trabalhando para o bem daqueles que o amam. A espada do Espírito também nos chama à constância. Não é suficiente empunhá-la apenas em momentos de necessidade extrema. É preciso caminhar com ela todos os dias. A palavra de Deus não foi feita para ser consultada ocasionalmente, mas para ser habitada. Quando ela passa a fazer parte do cotidiano, a fé se fortalece de maneira natural, quase imperceptível, porém profunda. Há um fortalecimento que acontece na repetição fiel. Ler, meditar, guardar e praticar a palavra dia após dia constrói uma base sólida. Assim como o corpo necessita de alimento constante, a alma precisa ser nutrida continuamente pela verdade. A espada do Espírito, quando usada com regularidade, mantém o coração sensível e a mente alinhada com Deus. A palavra também nos ensina a discernir a voz do Senhor em meio a tantas outras vozes. Em um mundo ruidoso, onde opiniões se multiplicam e verdades se relativizam, a Escritura permanece como referência segura. Quanto mais nos familiarizamos com a palavra, mais facilmente reconhecemos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Esse discernimento é fruto de intimidade, não de acaso. Há momentos em que a palavra age como correção firme, em outros, como abraço consolador. Ambos são necessários. Deus corrige porque ama e consola porque cuida. A espada do Espírito nunca fere sem propósito, nunca confronta sem intenção de restaurar. Tudo o que ela realiza visa conduzir o coração a uma vida mais plena e alinhada com a vontade divina.
A palavra nos lembra de que a caminhada cristã não é solitária. Embora existam momentos de recolhimento e silêncio, somos chamados a viver em comunhão. A espada do Espírito nos ensina a edificar uns aos outros, a carregar fardos em amor e a caminhar juntos na fé. A maturidade espiritual também se revela na forma como tratamos o próximo. Há uma esperança silenciosa que nasce da fidelidade diária. Mesmo quando não vemos mudanças imediatas, a palavra está operando. Cada decisão tomada com base na verdade, cada renúncia feita por obediência, cada passo dado em fé está sendo registrado diante de Deus. A espada do Espírito trabalha no tempo certo, de maneira perfeita. A palavra também nos prepara para lidar com as perdas. Ela não nega a dor, mas oferece sentido. Ela nos lembra de que Deus é próximo dos que têm o coração quebrantado e que há consolo mesmo nas despedidas mais difíceis. A espada do Espírito sustenta a fé quando a alma chora e a força parece faltar. Quando a vida se torna incerta, a palavra reafirma aquilo que não muda. O caráter de Deus permanece o mesmo, fiel, justo, misericordioso e amoroso. Essa certeza nos impede de sermos levados pelo desespero. A espada do Espírito mantém a esperança viva, mesmo quando tudo parece escuro. A palavra nos chama a olhar para além de nós mesmos. Ela amplia nossa visão, nos ensina a viver com propósito e a compreender que cada vida tem valor diante de Deus. Ao permitir que a espada do Espírito nos conduza, aprendemos a viver não apenas para nós, mas para a glória daquele que nos chamou. Há uma alegria serena que acompanha aqueles que vivem segundo a palavra. Não é euforia passageira, mas contentamento profundo. Essa alegria nasce da certeza de estar caminhando no centro da vontade de Deus, mesmo em meio às lutas. A espada do Espírito não promete uma vida sem desafios, mas garante uma vida acompanhada pela presença divina. Assim, dia após dia, a palavra vai moldando o coração, ajustando os passos e fortalecendo a fé. Tomar a espada do Espírito é um compromisso contínuo, uma escolha diária de confiar, obedecer e perseverar. É viver com os olhos fixos na verdade, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus não revela todos os detalhes, mas convida à fé. A palavra se torna então lâmpada para os pés, não holofote para o futuro distante. Ela ilumina o passo presente, ensinando-nos que obedecer hoje é suficiente para permanecer no centro da vontade divina. Existe uma segurança silenciosa em saber que Deus governa todas as coisas. A palavra nos lembra que nada foge ao seu controle, nem mesmo aquilo que não compreendemos. A espada do Espírito nos ajuda a entregar a Deus aquilo que não conseguimos resolver, descansando na certeza de que Ele age com justiça e amor. A palavra também nos ensina a perseverar na oração. Mesmo quando as respostas parecem tardar, somos chamados a permanecer firmes. A fé amadurece quando aprendemos a confiar no caráter de Deus e não apenas nos resultados imediatos. A espada do Espírito sustenta o coração que ora, mesmo quando o céu parece silencioso. Há um aprendizado profundo no silêncio de Deus. Nesse silêncio, a palavra fala de maneira ainda mais intensa. Ela nos conduz à reflexão, ao autoexame e à confiança. Não é abandono, mas formação. Deus trabalha no interior enquanto aguardamos, fortalecendo a fé para que ela não dependa apenas de sinais visíveis. A espada do Espírito também nos guarda da comparação. A palavra nos ensina que cada jornada é única, que cada pessoa tem seu tempo e seu processo. Quando olhamos para Deus e não para os outros, encontramos liberdade. A fidelidade deixa de ser medida por resultados externos e passa a ser vivida como entrega diária. A palavra nos chama a uma fé prática, não uma fé que se limita ao discurso, mas uma fé que se manifesta em escolhas concretas. Amar quando é difícil, perdoar quando dói, permanecer fiel quando é custoso. Tudo isso é expressão de uma vida guiada pela espada do Espírito. Há uma força especial na palavra quando tudo parece desabar. Ela não elimina automaticamente as dores, mas nos impede de sermos consumidos por elas. A espada do Espírito sustenta a alma cansada, lembrando que o sofrimento não tem a palavra final e que Deus transforma a dor em crescimento.
A palavra também nos lembra da eternidade. Em meio às pressões do presente, ela amplia nossa visão e nos convida a viver com os olhos no que é eterno. Essa perspectiva muda a forma como enfrentamos as lutas, pois compreendemos que nossa esperança não está limitada ao agora. Quando a palavra governa o coração, a fé se torna estável. Não é uma fé que oscila conforme as circunstâncias, mas uma confiança firmada na verdade imutável de Deus. A espada do Espírito nos mantém firmes quando o mundo ao redor se torna instável. A palavra nos chama à gratidão. Mesmo em meio às dificuldades, somos convidados a reconhecer a fidelidade de Deus. A gratidão nasce quando lembramos de tudo o que o Senhor já fez e confiamos que Ele continuará sendo fiel. A espada do Espírito corta a murmuração e abre espaço para o louvor. Há um descanso profundo reservado àqueles que confiam na palavra. Não é ausência de lutas, mas presença de paz. Essa paz não depende de explicações, mas da certeza de que Deus está presente em cada detalhe da caminhada. A espada do Espírito continua sendo entregue diariamente àqueles que a buscam. Ela permanece afiada, viva e eficaz. Tomá-la é escolher viver pela verdade, permanecer na fé e confiar plenamente naquele que é a própria palavra viva. A espada do Espírito nos conduz a uma fé que amadurece com o tempo. Não é uma fé apressada, que exige respostas imediatas, mas uma fé que aprende a confiar no processo. A palavra nos ensina que Deus não desperdiça nenhuma experiência. Cada estação, seja de alegria ou de dor, contribui para a formação de um coração mais sensível à sua vontade. Há um ensino profundo na constância silenciosa. Permanecer fiel quando ninguém vê. Obedecer quando não há reconhecimento. Continuar crendo quando não há sinais visíveis. Tudo isso revela uma fé enraizada na palavra. A espada do Espírito fortalece aqueles que escolhem caminhar com Deus mesmo quando o caminho parece solitário. A palavra também nos ensina a lidar com as decepções. Nem todas as expectativas humanas se cumprem, mas as promessas de Deus permanecem firmes. A espada do Espírito nos ajuda a separar aquilo que projetamos daquilo que Deus realmente prometeu. Esse discernimento traz liberdade e impede que o coração se endureça. Há uma transformação gradual que ocorre quando a palavra se torna prioridade. Aquilo que antes nos dominava perde força, e aquilo que antes parecia distante se torna essencial. A espada do Espírito vai ajustando desejos, alinhando pensamentos e conduzindo o coração a uma vida mais simples e profunda em Deus. A palavra nos lembra de que a fé verdadeira não elimina as lágrimas, mas dá sentido a elas. Deus não despreza o choro sincero, nem ignora a dor silenciosa. A espada do Espírito sustenta a esperança quando o coração está ferido, lembrando-nos de que o Senhor é próximo dos que o buscam com sinceridade. A caminhada espiritual também envolve aprendizado com os erros. A palavra não nos condena, mas nos chama ao arrependimento e à restauração. A espada do Espírito corta o peso da culpa e aponta para a graça que renova. Deus não define seus filhos pelos fracassos, mas pela disposição de retornar ao caminho da verdade. Há um chamado constante à vigilância. A palavra nos ensina a guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. A espada do Espírito protege o interior contra aquilo que enfraquece a fé, ajudando-nos a permanecer atentos às escolhas diárias que moldam nosso caráter. A palavra também nos chama à simplicidade. Em meio a tantas complexidades, Deus nos convida a confiar como filhos. A espada do Espírito nos ensina que não precisamos entender tudo para obedecer. Muitas vezes, confiar é mais importante do que compreender. Quando a palavra governa a vida, o coração encontra descanso. Não porque tudo se resolve rapidamente, mas porque a confiança em Deus se aprofunda. A espada do Espírito nos lembra que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, no tempo certo e da maneira perfeita. A palavra nos ensina a olhar para o futuro com esperança, sem ansiedade. O amanhã pertence a Deus. Nossa responsabilidade é viver o hoje com fidelidade. A espada do Espírito nos mantém firmes no presente, confiantes de que Deus já está no futuro.
Assim, passo a passo, a palavra vai moldando uma fé resiliente, paciente e perseverante. Tomar a espada do Espírito é escolher caminhar com Deus em todas as estações, confiando que Ele conduz cada detalhe da vida. A espada do Espírito nos chama a uma fé que permanece firme mesmo quando os sentidos falham. Há momentos em que não sentimos a presença de Deus, não percebemos respostas claras e não vemos sinais imediatos de mudança. Ainda assim, a palavra permanece. Ela não depende das emoções humanas para ser verdadeira. Ela é firme quando o coração vacila e constante quando a alma se cansa. A palavra de Deus nos ensina que a fé verdadeira aprende a caminhar na confiança silenciosa. Não é ausência de questionamentos, mas decisão de permanecer mesmo sem todas as explicações. A espada do Espírito sustenta o passo daquele que escolhe obedecer mesmo quando o caminho parece estreito e solitário. Há uma obra profunda que acontece no interior daquele que persevera na palavra. Pouco a pouco o medo perde força, a ansiedade encontra limites e a esperança se fortalece. A espada do Espírito vai cortando as raízes da dúvida que tentam se infiltrar no coração, substituindo-as por convicções firmadas na verdade eterna. A palavra também nos ensina a lidar com as pressões do mundo. Ela nos lembra que não fomos chamados para nos conformar, mas para sermos transformados. Essa transformação não acontece de fora para dentro, mas do interior para o exterior. A espada do Espírito começa no coração, alcança a mente e se manifesta nas atitudes. Há um valor imenso na fidelidade diária. Não são apenas os grandes atos de fé que agradam a Deus, mas também as pequenas decisões tomadas em obediência. Escolher perdoar, escolher permanecer íntegro, escolher confiar, tudo isso é fruto de uma vida guiada pela palavra. A espada do Espírito nos fortalece para essas escolhas silenciosas que moldam o caráter. A palavra nos lembra que Deus está presente mesmo quando o cenário é adverso. Ele não se afasta nos dias difíceis, nem abandona os que o buscam com sinceridade. A espada do Espírito nos assegura que o Senhor caminha conosco, sustentando-nos quando as forças parecem se esgotar. Há uma esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas nas promessas de Deus. Essa esperança não decepciona, porque está firmada na fidelidade divina. A espada do Espírito mantém viva essa esperança, lembrando-nos de que o agir de Deus não está limitado ao que vemos agora. A palavra também nos ensina a esperar com paciência. Esperar não é desistir, mas confiar. É continuar fazendo o que é correto mesmo quando o resultado não é imediato. A espada do Espírito nos sustenta nesse tempo de espera, impedindo que o coração se torne amargo ou desanimado. Há uma maturidade espiritual que nasce quando aprendemos a descansar em Deus. Esse descanso não é passividade, mas entrega. É reconhecer que não precisamos controlar tudo, porque Deus já governa todas as coisas. A espada do Espírito nos conduz a esse lugar de confiança profunda. A palavra nos chama a viver com os olhos voltados para aquilo que é eterno. Em meio às pressões do presente, ela nos lembra de que nossa verdadeira pátria não é aqui. Essa perspectiva eterna fortalece o coração e dá sentido às lutas temporárias. Quando tomamos a espada do Espírito, escolhemos viver pela verdade e não pela aparência. Escolhemos confiar na palavra mesmo quando ela confronta nossos desejos. Escolhemos obedecer mesmo quando isso exige renúncia. E nessa escolha diária encontramos vida, paz e propósito. A espada do Espírito continua afiada, viva e disponível. Ela não perdeu seu poder, nem sua relevância. Ainda hoje, ela corta as cadeias do medo, ilumina os caminhos confusos e fortalece os corações cansados. Tomá-la é aceitar o convite de Deus para uma vida conduzida pela verdade. A espada do Espírito nos conduz a uma fé que aprende a ouvir. Em um mundo onde tudo fala ao mesmo tempo, a palavra nos chama ao silêncio interior. É nesse silêncio que a voz de Deus se torna clara, não como imposição, mas como direção segura. Aquele que se inclina para ouvir a palavra encontra orientação mesmo quando o caminho parece confuso. A palavra nos ensina que a obediência nem sempre é compreendida pelos outros, mas é sempre honrada por Deus.
Muitas vezes, seguir a verdade exige caminhar contra a corrente, fazer escolhas que não são populares e permanecer fiel mesmo, quando isso custa conforto. A espada do Espírito fortalece o coração para permanecer firme nessas decisões. Há uma transformação que acontece quando permitimos que a palavra governe nossas reações. Antes de responder com ira, aprendemos a responder com sabedoria. Antes de agir por impulso, aprendemos a esperar. A espada do Espírito trabalha no interior, ajustando atitudes e ensinando o caminho da mansidão. A palavra também nos lembra de que Deus trabalha nos detalhes. Nada é pequeno demais para Ele. Cada oração silenciosa, cada lágrima derramada em segredo, cada passo dado com fé é visto e valorizado. A espada do Espírito nos assegura que Deus está atento a tudo, mesmo quando não percebemos sua ação imediata. Há uma força especial na palavra quando enfrentamos a solidão. Mesmo quando não há pessoas ao nosso redor, Deus permanece presente. A espada do Espírito se torna companhia fiel, trazendo consolo e renovando a esperança. Aquele que confia na palavra nunca está verdadeiramente só. A palavra nos ensina a lidar com a fraqueza sem desespero. Ela nos lembra de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que a graça opere com liberdade. A espada do Espírito não nos acusa, mas nos sustenta. A caminhada com Deus também envolve aprendizado contínuo. Nunca chegamos a um ponto em que não precisamos mais da palavra. Cada nova estação traz novos desafios, e a espada do Espírito permanece sendo guia e proteção. A fé viva é aquela que continua aprendendo e se deixando moldar. A palavra nos chama a viver com o coração ensinável. Orgulho fecha caminhos, mas humildade abre portas. A espada do Espírito corta o orgulho silencioso e nos convida a depender mais de Deus do que de nós mesmos. Essa dependência não enfraquece, ela fortalece. Há um fruto visível na vida daqueles que permanecem na palavra. Paz em meio ao caos, esperança em meio à dor e firmeza em meio à instabilidade. Esses frutos não nascem do esforço humano, mas da ação constante da verdade no interior do coração. A palavra também nos lembra de que o amor é o maior testemunho da fé. Não é apenas o que dizemos, mas como vivemos. A espada do Espírito nos conduz a um amor que não se limita a palavras, mas se manifesta em atitudes, serviço e compaixão. Assim, dia após dia, a palavra vai nos conduzindo a uma vida mais alinhada com o coração de Deus. Tomar a espada do Espírito é aceitar ser transformado continuamente, permitindo que a verdade governe pensamentos, escolhas e caminhos. A espada do Espírito nos ensina que a fé não é construída apenas em momentos extraordinários, mas principalmente na rotina simples da vida. É no cotidiano, nas decisões repetidas, nas escolhas aparentemente pequenas, que a palavra vai moldando um coração fiel. Deus age com profundidade, onde há constância, e a espada do Espírito trabalha silenciosamente nesses espaços. A palavra também nos ensina a lidar com a justiça de Deus. Ela nos lembra que nem tudo será resolvido imediatamente, mas que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Confiar na palavra é descansar na certeza de que Deus age no tempo certo, corrigindo, restaurando e conduzindo cada situação conforme sua vontade perfeita. Há um chamado à integridade que nasce da palavra. Viver de forma coerente com aquilo que se crê exige coragem. A espada do Espírito nos fortalece para permanecer íntegros mesmo quando isso implica perdas temporárias. A fidelidade a Deus sempre produz frutos eternos, ainda que o preço seja alto no presente. A palavra nos convida a um relacionamento profundo com Deus, não baseado apenas em pedidos, mas em comunhão. Quando aprendemos a estar com Deus sem exigir respostas imediatas, nossa fé se aprofunda. A espada do Espírito nos ensina que estar na presença de Deus é, por si só, suficiente. Há um consolo especial na palavra quando enfrentamos injustiças. Ela nos lembra de que Deus vê o que os homens ignoram e conhece o que está oculto. A espada do Espírito guarda o coração da amargura, lembrando-nos de que o Senhor é defensor dos que confiam nele.
Um mundo marcado por frieza e indiferença, amar exige esforço e entrega. A espada do Espírito nos capacita a amar mesmo quando não somos correspondidos, refletindo o amor de Cristo em nossas atitudes. Há uma força que nasce da gratidão. A palavra nos ensina a reconhecer o cuidado de Deus mesmo em meio às dificuldades. Quando aprendemos a agradecer, o coração se torna mais sensível à presença divina. A espada do Espírito corta a murmuração e cultiva um espírito grato. A palavra nos lembra que o sofrimento não define o fim da história. Deus transforma a dor em aprendizado, perda em crescimento e lágrimas em sementes de esperança. A espada do Espírito nos sustenta até que possamos enxergar o agir de Deus com mais clareza. A caminhada com Deus é marcada por confiança crescente. Quanto mais conhecemos a palavra, mais aprendemos a descansar. A espada do Espírito nos conduz a uma fé que não depende de explicações completas, mas da certeza de que Deus é bom e fiel. A palavra também nos chama a viver com expectativa santa. Não uma expectativa ansiosa, mas confiante. Sabemos que Deus continua agindo, mesmo quando não vemos. A espada do Espírito mantém viva essa esperança, impedindo que o coração se torne pesado. Assim, seguimos caminhando fortalecidos pela palavra, guiados pela verdade e sustentados pela graça. Tomar a espada do Espírito é escolher viver diariamente sob a direção de Deus, confiando que Ele conduz cada passo. A espada do Espírito nos ensina que a fé verdadeira se expressa na confiança perseverante. Não é uma fé que se sustenta apenas quando tudo vai bem, mas uma fé que permanece quando os caminhos parecem estreitos e as respostas tardam. A palavra de Deus não promete atalhos, mas garante presença. E essa presença é suficiente para sustentar o coração que confia. A palavra também nos revela que Deus trabalha muitas vezes no invisível. Enquanto nossos olhos procuram sinais externos, o Senhor está formando algo interior. A espada do Espírito atua onde ninguém vê, fortalecendo convicções, curando feridas antigas e preparando o coração para aquilo que ainda virá. Nada é em vão quando é entregue a Deus. Há um chamado constante à entrega. Tomar a espada do Espírito é abrir mão do controle, é reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que nossos próprios planos. Essa entrega não nos diminui. Pelo contrário, nos coloca no lugar certo, sob o cuidado daquele que sabe todas as coisas. A palavra nos ensina a caminhar com serenidade mesmo em meio à incerteza. Ela nos lembra que não precisamos entender todo o percurso para dar o próximo passo. A espada do Espírito ilumina o suficiente para hoje, convidando-nos a confiar que Deus cuidará do amanhã. Há uma firmeza que nasce quando a palavra se torna fundamento. Quando as opiniões mudam, quando as circunstâncias oscilam, quando as promessas humanas falham, a verdade de Deus permanece. A espada do Espírito nos ancora nessa verdade, impedindo que sejamos levados pelo medo ou pela instabilidade. A palavra também nos ensina a olhar para dentro com honestidade. Ela revela intenções, confronta motivações e nos chama à sinceridade diante de Deus. Esse confronto não visa condenação, mas libertação. A espada do Espírito corta aquilo que precisa ser removido para que haja crescimento. Há uma paz que não depende de explicações. Ela nasce da confiança profunda de que Deus está no controle. Essa paz guarda o coração mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A espada do Espírito sustenta essa paz, lembrando-nos constantemente de que não caminhamos sozinhos. A palavra nos chama a viver com esperança ativa, não uma esperança passiva, mas aquela que se manifesta em perseverança, fidelidade e amor. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, continuamos confiando, sabendo que Deus honra aqueles que permanecem firmes na verdade. A espada do Espírito também nos prepara para servir. A fé não é apenas algo que guardamos para nós, mas algo que transborda. Quando a palavra habita em nós, somos instrumentos de consolo, encorajamento e paz na vida de outros. Deus nos usa, muitas vezes de maneiras simples, mas profundamente significativas. A palavra nos lembra de que a caminhada espiritual é contínua.
Não há ponto final nesta vida, há crescimento constante. Sempre haverá algo a aprender, algo a ajustar, algo a entregar. A espada do Espírito permanece sendo companheira fiel em cada etapa do caminho. Assim, seguimos, fortalecidos pela palavra, guiados pela verdade e sustentados pela graça. Tomar a espada do Espírito é uma escolha diária, renovada a cada amanhecer, confiar, obedecer e caminhar com Deus, certos de que Ele é fiel em todos os seus caminhos.